Então vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite, o livro de Miqueias. Pastor, onde fica Miqueias? No Velho Testamento, quase no final. O livro de Miqueias capítulo 6, versículo de 6 a 8. Ezequiel, Daniel, Oséias, Naum, a gente falou sobre ele outro dia. Aí antes de Naum é Miqueias. Miqueias capítulo número 6. Miqueias capítulo número 6, versículo de 6 a 8. Peço sua gentileza, assim que achar a passagem. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Miqueias capítulo número 6, versículo de 6 a 8. A palavra de Deus diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante o Deus Altíssimo? Verei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradecer o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? E oremos. Pai, nós entramos na tua santa presença hoje à noite para te engrandecer, pois tu és nosso Criador, tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Diante do teu trono nós nos prostramos, proclamando que tu és santo, tu és amor, tu és justo, mas tu és também misericordioso. Por estes atributos e outros nós te adoramos. E quando nós chegamos aqui para te agradecer pela primeira parte desta semana que temos passado com a tua permissão, pedimos hoje à noite que teu Espírito Santo esteja falando com cada coração de cada pessoa que está aqui e está ouvindo a tua palavra. Pai, aplica a tua palavra às nossas vidas da forma necessária. Pai, eu clamo a ti que esteja guiando cada pensamento, cada palavra, cada ação, que seja guiado por ti, que eu possa ser simplesmente um instrumento para cumprir a tua vontade hoje à noite. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Precisamos entender o contexto dessas palavras. Miqueias é um profeta. A gente vai falar um pouco mais sobre ele domingo pela manhã, mas está pregando para a nação de Judá, é o reino do sul. E aí o que tem acontecido? O povo de Deus tem esquecido de Deus, e aí Deus tem mandado o profeta após profeta falando: volte para mim, faça a vontade de Deus. Miqueias está quase no final da história da nação de Judá, desse reino. E aí, precisamos entender por que essa conversa, o que está falando aqui. Precisamos ler os primeiros versículos desse capítulo, vamos entender melhor o que está acontecendo. No capítulo 6, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contenda com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, o quê? A contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então, estamos aqui, Deus te chamando os montes, Deus te chamando a terra para participar num tribunal. Deus é o juiz. E os céus são a nação de Judá, e eles têm uma contenda, Deus tem algo contra seu povo.
Olha o que ele vai dizer aqui agora: ô povo meu, o que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifique contra mim. Deus diz: por que vocês não estão andando comigo? O que eu te fiz errado? Deus esclarece o que ele tem feito com seu povo. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Deus lembra que eles têm passado uma época, bem no início da nação, lá na terra do Egito, e foi Deus que tirou eles daquela escravidão. Ainda assim, pôs diante de ti a Moisés, Arão e Miriam, pessoas que ajudaram eles a atravessar o deserto na saída do Egito. Ainda esclarece da proteção que ele tem dado para ele no versículo 5. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e o que ele respondeu, Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheça a justiça do Senhor. Então Deus disse: eu quero saber o que deu errado, qual o problema? Eu tenho abençoado você, eu tenho feito melhor para você, e aí eu quero saber por que vocês não estão fazendo a minha vontade. Então nós temos um título hoje à noite: Deus é exigente demais. Deus é exigente demais. O povo de Judá, e muitas pessoas têm percepção de um Deus austero, um Deus duro, que ninguém poderia agradar. É difícil demais agradar a Deus. É difícil demais agradar esse Deus tão duro, tão difícil. Poxa, Deus é exigente demais. E aí nós temos então dois pensamentos a considerar nesse tema hoje à noite. Número 1, ideias erradas sobre o que Deus quer. Há muitas pessoas que pensam Deus tão distante, tão difícil, tão duro. Poxa, esse Deus é exigente demais. Eu imagino que eu vou ter que fazer coisas tão difíceis para conseguir agradar esse Deus. E eis o contexto dos versículos 6 e 7. Eles falam de coisas erradas, que eles acham que assim Deus quer isso. Eles pensam, letra A, que Deus quer atos externos. Externos. Olha, preste atenção. Da palavras pronominais: apresentarei, inclinarei, virei, darei. Então, a ênfase aqui está na pessoa fazendo algo para agradar a Deus. A eles fala também não somente de atos externos, eles falam de presentes caros e extravagantes. Precisamos entender que a nação de Israel é uma nação que cria animais, é uma nação agrícola também, mas eles vão criando animais para carne, para vender e muitos outros motivos. Então, quando eles falam aqui, como que eu vou apresentar-me diante de Deus? Ele fala no final do versículo 6 de um bezerro de 1 ano. Agora, eu acredito que a maioria de nós não fomos criados num sítio, numa fazenda onde tem animais. Mas preste atenção: se você tem um animal que gera uma cria, quando é novo, se você fosse sacrificar, e eles estão falando de sacrificar a Deus, um animal, se tivesse novo, seria pouco investimento, não seria? Mas à medida que o tempo vai passando, você tem de desembolsar para ração, para isso, para aquilo. Então, o bezerro de 1 ano é um custo caro. Eu sei que Deus quer que eu dou um presente caro para Ele. Isso vai aplacar a ira de Deus contra mim. Isso vai satisfazer esse Deus tão difícil, tão exigente. Mas eles não param por aí. Eu sei agora. Olha o que eles vão fazer agora no início do versículo 7. Ele fala de quantidade de coisas caras. Ele fala de milhares de carneiros,
não é somente agora 1 ou 2 bezerros, vamos trazer uma quantidade enorme. Aí, isso vai satisfazer Deus. Vamos trazer animais, azeite que nós vamos também colocar em cima desse sacrifício. Estão falando de fazer esse sacrifício na porta do tabernáculo, do templo. Ok. Já sei que Deus quer a coisa mais preciosa. Eu vou oferecer em sacrifício, eu vou queimar meu filho. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que é isso que Deus quer? De gente, a palavra, que filhos são uma dádiva, é herança do Senhor. Será que Deus é tão exigente que Ele vai querer que eu vou sacrificar um dos meus 4 filhos para satisfazer o pagamento dos meus pecados? Será que é isso que Deus quer? Será que Deus está exigindo coisas assim tão difíceis, tão extravagantes, tão caríssimos? O que a gente percebe aqui é que a mentalidade dessas pessoas está completamente errada. Eles não perguntam a Deus o que Ele quer. Eles já acham que sabem o que Deus quer. E eles não vão confessar o pecado. O problema que o irmão Edilton mencionou aqui no final do tempo de louvor, o problema entre eu e Deus é o pecado. Porque eu sou um pecador, nós somos pecadores. E quando Deus chamou e diz que tem uma contenda, não é porque Ele está sendo exigente demais, é porque nós todos temos quebrado a lei de Deus. E essas pessoas estão tentando trazer coisas para aplacar a ira de Deus, quando na realidade Deus não está tão preocupado com o que você vai dar para Ele, quando você não tem dado para Ele, primeiramente, o seu coração. Deus procura aqueles que vão adorar Deus em espírito e verdade, e essas pessoas querem uma religião superficial. Olha, pastor, eu posso dar o dinheiro, eu posso dar serviço, eu posso fazer obras, eu posso dar algo tão precioso para mim, mas Deus não está atrás disso. O que Deus quer é nosso coração. Vamos observar 2 versículos que falam sobre isso. Olha aqui, Salmo 51, versículo 16 e 17 aqui na tela. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu daria. Tu não deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o quê? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Agora, eu quero lhe dizer uma coisa. O versículo que acabamos de ler foi escrito antes que Miqueias profetizou. Ou seja, as pessoas sabiam o que Deus almejava, mas às vezes nós fazemos com que Deus é exigente demais e não vamos conseguir satisfazer Ele para aplacar a nossa consciência. A gente vai dar dinheiro, a gente vai fazer isso, aquilo, para aplacar a nossa consciência. Eu fiz algo para Deus. Deus não quer que nós façamos algo para Ele. Deus quer que nós entregamos nossa vida para Ele. O sacrifício que Deus quer é um coração arrependido, que deixa o pecado e abre a porta do coração para Ele entrar, e aí nós podemos agradar a Deus. Olha outro versículo que fala sobre isso, que a gente olhou algumas semanas atrás, Oséias capítulo 6, versículo 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A gente pode ler outros versículos, mas o que tinha acontecido com o povo de Deus é que estava tão focado em comparecer na casa de Deus, fazer um ritual, oferecer um sacrifício e sair da porta do templo e fazer a mesma coisa. Deus disse: espera aí, não quero isso não.
Eu não quero que você marque a presença. Eu não quero que você comparece. Eu quero o coração quebrantado por causa do pecado e um coração disposto a mudar. Aí nós entendemos a segunda parte. O que Deus realmente, o que Deus quer. Deus quer algo, mas Ele não quer algo tão caro como oferecer nossos filhos. Deus quer algo, mas não tão extravagante como a gente dá todo o nosso dinheiro para comprar o pagamento dos nossos pecados. Não. O que Deus esclarece aqui é muito simples na realidade. Olhe comigo de novo no versículo 8. Ele te declarou, o homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Deus já falou o que Ele quer. Eles saberam o que Ele queria. Senão que pratiques a justiça. Agora, precisamos entender o que está acontecendo na nação para Deus usar o profeta a falar isso. Desce comigo agora, 2 versículos. Olhe comigo o que está acontecendo no versículo 10. Eis o motivo que Deus fala sobre justiça. Olhe comigo, versículo 10. Ainda na casa do ímpio, tesouros de quem? Impiedade, e de erro pequeno que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? O que está acontecendo aqui? Imagine você vai na feira, lá em Itapuã, lá em Salvador, em Santo Antônio, lá em essas feiras. Aí você chega lá, aí você vai aqui comprar 1 quilo de feijão. Beleza, né? Quanto é o quilo de feijão? Só Deus sabe quanto é hoje. Tudo bem. Aí você chega lá, aí você... Puxa, esse quilo é pequeno, viu? Não, tá tudo certo. E ainda vai cobrar caro ainda. Aí você sai olhando os grãos de feijão, você, nossa, tem alguma coisa errada. Não, tá tudo certo. E não importa onde você andar, todo mundo está com o mesmo peso. Só que, quando ele fala F pequeno, ele está falando que os pesos dos feirantes estavam adulterados. Não estava dando o peso certo, estava cobrando muito para pouca coisa, e ele estava satisfeito porque estava atrás do dinheiro. O que estava acontecendo era avareza. Olha ainda no versículo 12, porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e sua língua é enganosa na sua boca. Por isso que ele disse, pratica a justiça, não vai enganar as pessoas, não vai vender tentando tirar proveito das pessoas, não vai fazendo aquilo que é errado. Deus quer uma mudança. Deus não quer coisas, Deus quer o arrependimento. O arrependimento é mudança de mente e de ação. Não adianta você dar todo o seu dinheiro, você não vai mudar e não vai entregar sua vida a Jesus, nada vai mudar. E essas pessoas queriam dar coisas extravagantes, mas não queriam dar o coração, não queriam mudar. No mesmo jeito, chegaram, ofereceram, vamos supor, essas grandes quantidades de animais, de óleo, de fazer essas coisas. Do mesmo jeito que chegaram e ofereceram, eles saíram do mesmo jeito. Qual a aplicação para nossas vidas hoje à noite? Nós temos que ter cuidado, que não somente comparecemos na igreja, marcamos presença, Deus, eu estou aqui, Deus, estou na igreja, quarta-feira ainda, né? Você sabe que o dia foi cheio, eu corri, subi, desci, e eu estou aqui. É bom a gente estar na casa de Deus, mas a grande questão é, como está nosso coração para com Deus? Eu não estou dizendo que você não deve vir na igreja, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que Deus almeja uma transformação em nossas vidas, através da sua palavra, que vai tocar em nossos corações. Ele diz, pratica a justiça. Olha o que mais que ele diz no versículo 8, voltando um pouco para cima, ele disse, pratica a justiça e ama a beneficência.
E esse povo, será que estava fazendo o errado de maltratar as pessoas, que não ser misericordioso? Quer ver? Olha a situação terrível. Deixa o dedo aqui e vai atrás para o capítulo 2. E eu quero que você veja que essas pessoas que estavam dizendo que vai oferecer muita coisa, ele estava realmente tentando aplacar a sua consciência, porque sabia o que estava fazendo na rua. Olha aqui capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Mas há pouco se levantou o meu povo com o inimigo. Olha o que estão fazendo. E sobre a sua vestidura tirasse a capa daqueles que passam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor para sempre. O que está acontecendo aqui? As pessoas que tinham posses, que tinham recursos, emprestavam dinheiro para as pessoas necessitadas e cobraram juros. Era ilegal. O judeu não era para cobrar juros para o judeu, para outro judeu. Aí estão cobrando juros caros, e quando as pessoas não conseguiram pagar, tiraram suas casas e botaram as pessoas na rua. E aí chega na porta da igreja: olha, eu vou dar oferta, eu vou dar mais dinheiro, eu vou fazer uma doação, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E o povo, por isso que Deus disse: pratica a justiça. Por isso Deus disse: ama a misericórdia, seja misericordioso com as pessoas. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, a gente poderia estar pronto para apedrejar essas pessoas e a maldade que estão praticando, mas nós temos de nos examinar também diante da palavra de Deus e entender: será que quando eu vejo alguém necessitado, que eu ajudo, ou eu contribuo para o seu sofrimento? Deus te abençoe, eu vou orar para você, e a pessoa está aí com um grão de feijão? Não, não é isso que Deus quer. Por isso nós aplicamos também a palavra de Deus em nossas vidas, de praticar a justiça, fazer o que está certo, de falar a verdade, de agir com honestidade com as pessoas, mas também de agir com misericórdia, perdão, com as pessoas. Vê alguém que está necessitado, ajude, estende a mão, porque senão, tudo que a gente vai fazer para Deus, não tem como o satisfazer. Por último, ele disse: ande humildemente. Qual é o contexto aqui? Acabamos de ver. Você viu o que eu fiz? Eu dei bezerros de 1 ano, e são caros. Olha o que eu fiz para Deus. Olha, eu dei muita coisa para a obra de Deus, eu dei muita coisa para Deus, e a pessoa está se exaltando aquilo que Ele fez, mas não tem arrependimento, e não tem desejo nenhum de deixar o pecado. Por isso que Deus disse: ande humildemente. Deixe o foco da sua vida ser em mim e não em você. Seja naquilo que eu fiz e não que você está fazendo, porque nós entendemos. Olhe para mim, vamos ser bastante abertos aqui hoje à noite. Há alguém que é perfeito aqui hoje à noite? Não. Então, quando Deus disse pratique a justiça, a gente pode ter querer, mas a gente vai errar. A gente vai querer ser misericordiosos, mas muitas vezes nossos corações se endurecem, nossos corações fecham e não fazemos aquilo que deveríamos. E às vezes o orgulho levanta a cabeça e nós começamos a dizer quem eu sou, o que eu faço, em vez de falar que Deus que fez. Eu quero deixar 2 versículos aqui para a nossa meditação, para fechar a pregação aqui hoje à noite. Número 1 é que se encontra em 1 Pedro 1,18. Não podemos fazer nada se não temos Deus conosco e com a sua graça e o seu poder. Aqui Pedro diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais. Não é com ouro, não é com tradição que nós vamos ser salvos e podemos pagar por nossos pecados.
Qual é o pagamento então, Pedro? Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu sei que nós estamos no Velho Testamento aqui, mas o simbolismo dos sacrifícios já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui hoje à noite procurando como agradar esse Deus tão exigente. Eu quero lhe oferecer Jesus. Eu quero lhe oferecer aquele que pode transformar sua vida de dentro para fora. Ele derramou o seu sangue por nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele quer salvar a nossa vida. Ele quer te salvar hoje à noite. E Ele oferece a você o pagamento que Ele fez. Para nós que somos salvos, há um segundo pensamento que se encontra aqui em Salmo 19, e versículo 14. Nós não devemos ser tão preocupados com aquilo que nós estamos fazendo, e antes preocupados com nossos corações. Olha a oração de Davi que diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Você percebeu a diferença entre aquilo que nós lemos em Miqueias e aquilo que nós vemos agora em Salmo? Davi não estava dizendo o que ele deu para Deus, apesar do fato que Deus recebeu uma grande oferta de Davi. Ele deu ouro, ele deu prata, ele deu muito do templo, mas Davi não está falando sobre isso não. Ele está dizendo que a palavra que sai da sua boca, que vai ser determinado pelo coração, que o coração seja agradável a Deus. Ele pede a Deus para sondar seu coração. Quantas e quantas vezes os profetas têm falado para nós: olhe para o seu coração, olhe para o seu coração, olhe para o seu coração, e tem martelado no meu coração, e eu espero que esteja martelando no seu coração, que Deus quer que nosso coração seja agradável a Ele, e a única maneira que pode ser agradável a Deus é se aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas mesmo assim, nós precisamos que Deus sonda o nosso coração, examine o nosso coração, e que nós se arrependemos do pecado diariamente, deixamos o pecado para fazer a justiça, de fazer a misericórdia, de andar em humildade diante de Deus, que eu reconheço, a vida não é sobre mim, a vida é sobre Deus. Eu estou aqui para honrar a meu Deus. Se de outra forma as coisas estão acontecendo, eu preciso, quando eu inclinar minha cabeça agora em oração, eu preciso falar com Deus. Pai, as palavras de Miqueias são difíceis de ouvir, porque nós gostamos de achar que é possível agradar o Senhor do nosso jeito. E quando as coisas não vão do nosso jeito, a gente acha que o Senhor é exigente demais. Mas o Senhor não é exigente demais, porque o Senhor deixa seu único filho. O Senhor nos ama, o Senhor tem provado isso, o sacrifício na ressurreição de Jesus Cristo, o pagamento que o Senhor fez por nós. Pai, por ter nos dado a Tua palavra, que nos fala também hoje à noite o que Tu queres. Pai, penetra nossos corações, abre nossas mentes, para a gente entender o Teu querer, e nos dá coragem de Te obedecer, nos dá coragem de abrir a porta dos nossos corações, para deixar o Senhor entrar, e ser nosso Senhor hoje à noite. Mas Te clamamos, Te rogamos, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Isso nós Te pedimos humildemente, carecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Se você está aqui hoje à noite
e você sabe que você precisa aceitar Cristo, eu quero falar com você o seguinte: eu quero que você saia do seu lugar, você vai falar com o irmão Isaac, fala com ele: irmão Isaac, eu preciso aceitar Jesus, você me ajude, ele vai mostrar a você como você pode fazer isso hoje à noite, na palavra de Deus. Se você quer orar, geralmente a gente vem aqui no altar, mas por questão da pandemia, peço que você se ajoelhe ao centro onde estiver e responder à voz de Deus, enquanto estamos cantando essa música. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me se ache só em ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abriga no deserto, como flecha que acerta. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Pode sentar só um instante. Queremos agradecer a presença de Kleber e Rúbia. Temos também aqui Marcos. Marcos está aqui hoje à noite. Marcos é nosso novo irmão de Jesus Cristo. Aceitou Cristo ontem à noite.
Então louvamos a Deus pela decisão dele. Vamos estar orando para ele, e Deus possa encorajá-lo, possa fortalecê-lo para andar no caminho do Senhor. Amém? Amém. Ótimo. Então, eu vou encerrar a transmissão aqui. Boa noite a vocês.